Que Deus, Espírito Santo, abençoe a sua palavra em nossos corações e mentes, principalmente o evangelho que nós acabamos de ouvir, para que o Espírito Santo produza frutos na nossa vida, na fé em Jesus. Amém. Pode sentar. Jefinho, vem aqui um pouquinho, por favor. Hoje eu não trouxe banana. Vem aqui. Se eu der essa nota aqui, ó, para você colocar lá na oferta, o que você vai me falar? Pega ela e mostra para o pessoal aí. Conseguem ver? Posso pôr na oferta isso aí? Você acha que dá para pôr na oferta? Por que não dá? Tem nota de R$3? Tem não, né? É uma nota falsa. Obrigado. Depois você põe uma de R$100 lá daí. Vocês já ouviram uma frase que diz assim? Essa pessoa é mais falsa que uma nota de R$3. Isso é uma frase, né, popular para dizer que uma pessoa é fingida, falsa. Alguém que a gente não pode confiar. Se a gente for ali, qualquer lugar, né, quiser pagar com essa nota aqui, ninguém vai aceitar. Bom, no nosso texto de hoje, Jesus está conversando com gente assim, falsa igual uma nota de R$3. Um grupo de líderes religiosos que se apresentavam lá naquele tempo para o povo de Jesus como pessoas boas, como pessoas que adoravam a Deus, como pessoas que se colocavam como exemplo para os outros. Esses religiosos tinham vindo lá de Jerusalém, ali onde é que Jesus estava. Estava ali em um lugar chamado Genezaré. E eles foram lá fazer o quê? Eles não foram lá para aprender de Jesus. Eles foram verificar, fiscalizar o que Jesus estava falando, o que Jesus estava fazendo, para tentar achar algum erro em Jesus. E Jesus sabia quem eles eram. Jesus sabia que eles eram falsos, que o coração deles estava longe de Deus. Por isso Jesus diz assim: olha, vocês sempre arranjam um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos que vocês inventaram. Vocês trocam a palavra de Deus por tradições humanas que vocês criaram. E aí ele fala daquele texto lá de Isaías, né, escrito 700 anos antes, quando Isaías disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Eles me adoram em vão, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Se vocês repararam, né, eles reclamaram que os discípulos não lavaram as mãos antes de comer. A gente até pode achar também isso, né, uma porquice, né? Você foi para a rua e tal, pegou num monte de coisa. Por exemplo, se você mora em São Paulo, você pega um metrô, um trem, você põe a mão onde todo mundo pôs, né? No ônibus também. Você vai chegar em casa, vai comer, você lava a mão. Por algum motivo eles não lavaram. Só que a reclamação desses líderes não era pela higiene, é porque eles estavam descumprindo uma regra da tradição. Não estavam muito preocupados com higiene, não. Então eles reclamaram com Jesus. E aí, Jesus então disse essas palavras de Isaías, e o Isaías disse uma outra coisa lá no texto. O que o Isaías quis mostrar para nós? Que o desprezo àquilo que deveria ser o nosso maior tesouro, a palavra de Deus, leva as pessoas a se afastar de Deus. E isso muitas vezes é disfarçado por um culto, por um formalismo apenas exterior. Vamos entender isso. Quer dizer, tem gente que realmente não lê a palavra, não segue a palavra,
mas vai na igreja para dar uma aparência que é fiel a Deus. É isso que Isaías estava dizendo. Hoje não é diferente, meus irmãos. A gente vê pessoas hoje que vão à igreja no fim de semana, mas durante a semana vivem totalmente desligados de Deus. Não colocam em prática o que ouviram na casa de Deus, na sua palavra. Alguns até fazem o contrário, né? Escutam aqui, mas durante a semana são mal educados com os outros, tratam mal a família, tratam mal as pessoas com as quais convivem, e às vezes até afastam as pessoas de Deus, em vez de atraí-las para Deus. Quando, meus irmãos, o coração da gente se afasta de Deus, deixa também a palavra, e vice-versa. Toda adoração a Deus que está desligada da palavra é uma adoração falsa. Você está adorando qualquer coisa, menos Deus, se você está adorando sem a palavra. Quem está acompanhando os estudos online, a gente está falando agora sobre a oração, é a mesma coisa. Oração sem estar ligado com a Bíblia não é a oração que a Bíblia ensina. Então a palavra de Deus tem a autoridade dele, por isso que a gente confia nela. É a partir da palavra que a nossa adoração é aceita por Deus. E é na palavra, meus irmãos, que a gente tem alimento para a fé, orientação para a gente viver como filhos de Deus. Aqui na vida da igreja é que essa palavra é oferecida de uma maneira especial. É aqui que ela deve ser buscada. Né? Existe um movimento que está crescendo. Pessoas que falam, não preciso de igreja. Né? Eu leio a Bíblia em casa, assisto culto pela internet. Né? Isso é antibíblico. Por quê? Nós ouvimos hoje a leitura, quando Paulo falou do esposo e da esposa, ele falou assim, a igreja é assim também. Cristo é a cabeça. E nós somos o corpo. Do corpo do quê? Cabeça do quê? Da igreja. Né? Então, é na vida da igreja onde a gente deve mais buscar a palavra. E é onde mais a palavra é oferecida para nós. Por outro lado, meus irmãos, hoje na reunião com os padrinhos, a gente falou um pouquinho disso também. Nós temos no mundo hoje, isso não é de hoje, já vem desde a época dos apóstolos, mas parece que cada vez está aumentando mais. A gente tem líderes religiosos ensinando tradições, ensinamentos humanos, como se fosse a vontade de Deus. E aí vão desviando as pessoas do centro da Bíblia, do centro da igreja, do centro da nossa vida. Qual é o centro? O Evangelho, que diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar as pessoas de seus pecados, com a sua morte e ressurreição, e dar para elas vida nova e vida eterna. Então, tem gente inventando tradições de tudo que é tipo, que vão afastando as pessoas do Deus verdadeiro. A palavra de Deus, ela ensina para nós, meus irmãos, que quem crê em Jesus é libertado do poder do pecado, do diabo, é colocado debaixo do amor profundo de Deus e fica livre também de ter que seguir tradições humanas que não salvam ninguém. Vou dar um exemplo agora aqui. Nós não somos obrigados, aqui na igreja luterana, a usar vela, a usar essa toalha do altar, esse negócio verde chama paramento. O pastor não é obrigado a usar isso aqui que chama alba, nem isso aqui que chama estola. O pastor não é obrigado a usar uma cruz aqui. Tá? Várias coisas que nós não somos obrigados. São tradições da igreja, que vem lá antes de Lutero, vem de muito tempo atrás. Né? Por que nós usamos? Porque essas coisas nos ajudam a lembrar de Jesus. Tem um propósito para essas coisas, né? Mas a gente não é obrigado. Quer dizer, nós não estamos aqui para seguir tradições humanas. Quando a tradição nos ajuda, a gente pode usar. Mas se ela começar a atrapalhar a gente no culto ao Deus verdadeiro, a gente deveria deixar.
Por exemplo, eu falei aqui para os meninos, né? Se o som deles aqui começar a atrapalhar o culto, eles vão ter que maneirar. É muito bonito, né? Mas tem que ter o seu volume certo. E assim por diante. Né? Então, meus irmãos, é importante vocês, todos nós, né? Hoje a gente recebe muita informação, né? Você abre o celular, se você olhar Facebook, Instagram, etc., você vai ver muitas mensagens religiosas, né? De igrejas e etc. Então, a gente tem que comparar aquilo que nós estamos recebendo em casa, e aqui também, com o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, para ver se a gente não está sendo enganado. Qual é a regra para vocês avaliarem qualquer doutrina, qualquer ensino? Uma regra básica. Quando vocês veem lá uma mensagem, um ensino, um texto, um vídeo, né? Perguntem assim: este ensino está me aproximando de Jesus como meu Salvador ou está me afastando de Jesus? Está me fazendo crer cada vez mais que Ele me salva dos meus pecados e me leva para o céu? Ou está me fazendo acreditar que Jesus, como alguns dizem, veio para realizar os meus sonhos aqui no mundo? Então, olhe os ensinamentos. Isso me aproxima do Cristo da Bíblia ou isso me afasta do Cristo da Bíblia? É muito importante fazer um outro exame. E aí a gente entra ali, ó. A gente tem que examinar o nosso coração para ver se realmente ele está perto de Cristo. Ali tem uma cruz dentro, né, do coração. Se Cristo está realmente dentro do nosso coração, ou se muitas vezes o que a gente ouve aqui de Jesus entra no ouvido e sai no outro, não chega no coração. Ver se a gente não está, talvez até sem perceber, vivendo uma vida de nota de R$3. Né? Aqui a gente ouve e tal, mas lá fora a gente vive diferente. A gente tem que se examinar e perguntar às vezes: será que eu estou honrando a Deus só da boca para fora? Ou será que eu sou cristão só na hora que eu estou dentro da igreja? Será que lá fora as pessoas estão percebendo que eu sou cristão? Então, cada um de nós, né, precisa avaliar como é que está o meu culto a Deus, a minha devoção pessoal, familiar. Como é que estão as minhas orações? Será que eu não estou fazendo essas coisas apenas por costume? Né, meio que automaticamente? Será que eu não estou fazendo só da boca para fora? Hoje, né, a gente está usando a liturgia tradicional. Muitos de nós sabem ela de memória já, né? Isso é bom, mas também pode ser perigoso, porque eu posso estar cantando aquilo sem nem pensar, né, no que eu estou dizendo. E é tudo texto tirado da Bíblia. Né? Então, será que às vezes a gente não pensa assim também? Se eu cumprir algumas regras, algumas tradições, eu agrado a Deus. E aí eu esqueço de colocar Jesus e o seu reino em primeiro lugar. Ou pensar assim, né? Eu sempre venho na igreja, então tem uns pontinhos com Deus. Claro que é importante, Deus quer que você esteja aqui sempre, mas não confie nisso. Confie em o que Deus oferece para você no culto. Então, meus irmãos, a gente ter Cristo no coração vai levar a gente todos os dias a nos arrependermos dos pecados, a buscar o perdão de Jesus de novo, a ler, a ouvir, a estudar, a seguir o que a palavra de Deus diz na nossa vida diária. Resumindo, é o resumo dos mandamentos. Ter Jesus no coração vai fazer a gente querer amar a Deus acima de tudo e amar os outros como a nós mesmos. Ou seja, quando Jesus vive na gente, meus irmãos, é o Espírito dele que guia o que a gente pensa, fala, como é que a gente usa o tempo, os dons, o corpo, o dinheiro. Mas nós não confiamos no que a gente faz ou que a gente deixa de fazer para agradar a Deus. A gente coloca a nossa vida toda nas mãos de Deus, busca a sua orientação, o seu conselho, a sua ajuda e o seu fortalecimento. Onde? Não onde eu acho que isso vai estar. Eu vou meditar lá, vou sentar lá em cima da pedra dos 3 pontões, vou meditar lá para ver se Deus me dá uma orientação. Você pode até meditar,
Mas você quer que Deus fale que você leva a Bíblia junto. Porque é aqui que Ele escolheu falar com a gente. É na Bíblia, no batismo, na Santa Ceia, que Ele falou, é aqui que vocês vão me encontrar. É aqui que eu vou falar com vocês. Então, como a gente ouviu o apóstolo Paulo falar hoje, nas nossas relações, no casamento, na família, no trabalho, na sociedade, a gente vai praticar o amor e a vontade de Deus. Jesus vai estar envolvido no nosso viver diário. Jesus não vai ficar na nossa vida só aqui dentro da igreja. Ele acompanha a gente. E Ele vai guiar então o nosso pensar, falar e agir. Paulo diz assim que nós somos todos, né, um só corpo em Cristo. Então nele, Deus quer que a gente viva em harmonia, sem rivalidade, sem ninguém achar que é melhor que o outro, sem ninguém ser orgulhoso. E por isso ele diz, sujeitem-se uns aos outros. Esse sujeitar-se, meus irmãos, é contrário do que o mundo diz, né? O mundo diz, você sempre tem que estar por cima. Você sempre tem que ser o melhor. Agora, esse sujeitar-se uns aos outros vai ser uma atitude livre e voluntária da gente, e ela vai acontecer nos nossos relacionamentos. Como é que é isso? É simples. Um não domina o outro. Cada um tem a sua função e nós servimos uns aos outros, porque nós amamos Jesus, o Salvador que nos serviu primeiro com a sua morte e ressurreição. Então, não é, eu posso me esforçar para ser o melhor na minha área, eu quero ser um bom pastor, eu quero ser um bom professor, eu quero ser um bom médico, eu posso. Mas falando de vida cristã, servimos uns aos outros. Ninguém domina sobre o outro. Jesus domina sobre todos nós. Então, meus irmãos, Jesus está convidando, dizendo para cada um de nós, examine o seu coração. Não é que você está colocando ele. Em outro lugar, Jesus diz, onde é que tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde é que tiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Tá? Vamos examinar o nosso coração cada dia. E aqui eu quero lembrar, antes de terminar, o que o apóstolo João diz. Ele fala assim, nisto nós conheceremos se somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. E Ele conhece todas as coisas. Se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então João está falando assim, busque a Deus. Não adianta você querer se esconder, Deus é maior. Ele conhece seu coração, tudo que você pensa, faz, né? Tudo. Se o coração acusar você, não entre em desespero. Deus é maior que o seu coração e Deus deu o coração do filho dele para morrer por você na cruz. E aí, se você confia no coração de Jesus, o teu coração não vai mais te acusar. Por quê? Porque o teu coração foi coberto pelo sangue do coração de Jesus. E aí nós temos confiança diante de Deus. Ele está dizendo em outras palavras, não confie no seu coração. Se ele está errado, busque o coração de Deus. Peça perdão. Sempre de novo. Então, meus irmãos, com Cristo no nosso coração, tanto aqui no culto, como na nossa vida de cada dia, vamos ser pessoas livres de ritos enganosos e doutrinas falsas. Vamos ser livres do peso do pecado e da escravidão do pecado. Vamos ser livres do medo da morte. Vamos ser livres de orgulho e de fingimento. Vamos ser livres para amar a Deus e servir ao próximo com o amor de Deus que vive na gente. Então, eu quero terminar dizendo, primeiro, examine sempre sua vida, vê se você não está sendo uma nota de R$3, ouvindo uma coisa aqui e fazendo outra. E principalmente, examine o seu coração, sabe por quê? Porque é no seu coração que Jesus sempre quer morar, sempre quer estar. Para quê? Para te dar perdão, vida e salvação eterna. Para te levar um dia para a mansão eterna lá no céu, onde todos os corações vão ser puros por causa de Jesus.
Examine o seu coração. Deus vai ajudar. Deus vai te purificar. Pelo sangue de Jesus. Amém. Cantamos.